minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Esse louvor está no hall dos meus louvores favoritos. É uma música que eu ouço todos os dias. Muito obrigada. Amém. A gente vai trazer agora à tona um assunto bastante polêmico e eu quero saber a visão de cada um de vocês a respeito disso. O aborto. Eu queria que Ninfinha falasse um pouco para a gente antes das implicações de uma atitude como essa, da questão da legalização ou da não legalização, como que é isso para a mulher, como que é a visão da sociedade em relação a isso? Então, a questão do aborto é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo. Ela é vista de forma diferenciada em vários países do mundo, né? Sendo que desde alguns países que têm essa legalização, que diz esse corpo é da mulher, é ela que decide o que ela faz com o corpo dela, até países que veem isso como crime e que as pessoas que cometem esse ato são punidos. No Brasil, o aborto não é legalizado, se pode abortar em casos de estupro e alguns casos de doenças fetais também muito sérias, mas nunca ouvi dizer que alguém tenha sido condenado no Brasil, como é o caso de alguns países, inclusive da América Latina, que as pessoas ficam presas anos e anos com relação. A questão, se a gente for levar para o lado da religião, que é o que a gente está discutindo hoje, aumenta ainda muito mais a discussão, porque você está matando uma vida humana. Então, é de pessoa para pessoa e é uma discussão. Eu posso decidir sobre a vida do outro? E aí também tem a questão de tempos, né? Tem gente que diz, mas com alguns dias é célula, não é humano, né? Mas nós somos humanos desde a nossa concepção. Quem vai levantar essa questão agora? Você? Claro, fica à vontade. Bem, nós acreditamos que o espírito ele se une, ele está presente desde o momento da fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Aquele espírito que está designado para habitar aquele corpo, ele já está ali, né, até antes, se ambientando naquele núcleo familiar, já se aproximando dos seus futuros pais, né, daquela constelação familiar da qual ele fará parte. Então, acreditamos nisso, né, de que há vida, então o espírito já está presente desde a primeira célula embrionária. Então, o espiritismo não é só contra o aborto, o espiritismo é a favor da vida. A bandeira do espiritismo é a bandeira de valorização da vida. Então nós somos contra o aborto, contra a eutanásia, contra o suicídio, contra a pena de morte, enfim, porque nós acreditamos na vida, na valorização da vida, mesmo nos casos de anencéfalo, né, porque já se abriu uma discussão no Supremo Tribunal, né, abrindo aí essa possibilidade, né, de se conceder à mulher o direito de abortar no caso de anencéfalo, porque o nosso Código Penal realmente ele é muito ultrapassado, ele é da década de 1940 e realmente precisa ser revisto em vários pontos. No Brasil, o aborto é considerado crime em casos de risco de morte para a mãe
né? Mas para nós espíritas, ainda quando há risco de... só é considerado possível quando há risco de morte para a mãe. Porque aí, nesse caso, é preferível salvar a vida da mãe, que é uma encarnação já em curso, né? Se há risco de morte para ela, é o único caso em que se permite, né, o aborto, no caso, o aborto terapêutico. Mas mesmo em caso de anencéfalo, das anomalias fetais, como a psicóloga citou, nós não aceitamos o aborto, porque entendemos que toda experiência é importante para o espírito, ainda que de algumas horas, de alguns minutos no corpo, essa experiência é importante para o aprendizado do espírito. Então, a posição do espiritismo é radicalmente contra o aborto. Só fazendo um adendo, que eu acabei de me lembrar, que eu li essa semana, que a Finlândia é o primeiro país do mundo onde você pode abortar 100% dos casos de síndrome de Down. Nossa. Então, é uma porta aberta muito perigosa. Pois é. Perigosa para que você diga o que é correto. É a questão da eugenia, né? Quando o Supremo Tribunal Federal autorizou o aborto no caso dos anencéfalos, abriu esse precedente. Porque, vamos supor, com todos os recursos que nós temos hoje de exames pré-natais, né, de exames sofisticadíssimos, de imagem, enfim, se uma mãe, porque o entendimento é o bem-estar da mãe, é o conforto emocional da mãe, se uma mãe está gerando um filho com síndrome de Down, eu não estou bem psicologicamente, ela se sente no direito, então, de abortar, não abre um precedente para que um juiz conceda a ela uma liminar para abortar? Isso é eugenia, né? Daqui a pouco, é um bebê com uma deficiência física. Então, o que a gente está fazendo? A gente está voltando a Esparta, né? A gente está voltando a Hitler com a cultura da raça perfeita, né? Então, esse aborto eugênico é muito perigoso e abre grandes precedentes para que se cometam atrocidades. É verdade. Inclusive, recentemente já foi iniciado o debate sobre o aborto pós-uterino. O que seria isso? Simplesmente matar uma criança na hora de nascer, no momento do seu nascimento. Então, isso já está sendo cogitado. Realmente, a postura cristã, ela também, o protestantismo também tem essa percepção de que a vida ela é importante. Todos somos iguais perante Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso nós temos o direito realmente à vida. E embora haja alguns casos realmente em que haja a constatação, né, do anencéfalo, realmente nós somos contra o aborto também. A única questão, e a gente corrobora, né, com essa perspectiva, é que nós também entendemos que quando há risco para a mãe, realmente há uma necessidade de intervenção médica. Mas em qualquer outra situação, nós somos favoráveis à vida, até mesmo em casos de estupro. Eu gosto muito de um pastor chamado Mark Driscoll. Ele é filho de uma mãe solteira que foi estuprada, e a mãe dele teve toda a condição de abortá-lo nos Estados Unidos, e ela se negou isso, e hoje ele é um autor best-seller, um pastor de uma mega igreja, muda a vida de tanta gente pregando o evangelho de Jesus. E não somente esse, nós temos vários outros exemplos. Então, nós cremos na vida, assim, que Deus dá a ela, e ela é muito especial. Pode falar. Só uma coisa, quer dizer, você colocou a postura, né, cristã, né, do protestantismo, tudo, exceto quando o caso da mãe. Nós, no católico, não. Deixa a coisa ir acontecendo como o processo da criação. Tem que chegar ao final. Estou você falando isso, me lembrei de um caso que aconteceu na Itália, no meado do século passado. Uma médica grávida, o nome dela, a doutora Gianni, ela estava na hora, próximo de dar à luz, o médico queria fazer o aborto, porque a criança estava no processo de... Agora não me lembro bem, porque pego assim de surpresa, não me lembro bem, mas estava num processo de sofrimento fetal, e que ela ia ter um problema sério, que não sei o que, o médico falou que tinha que abortar. Ela disse, não, eu quero terminar esta gravidez.
Mas vai ser risco de morte. Eu quero terminar essa gravidez. E ela foi, levou a gravidez até o final. Os médicos avisando a ela que poderia ser risco de vida para ela, ela disse que não. Foi ao final, foi a termo, ela, a criança, viveu. Hoje é uma garota linda, 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 que corre o mundo inteiro com o projeto Pró-Vida. E já teve aqui no Brasil há pouco tempo. Entendeu? Então, quer dizer, para nós católicos, não. O processo continua. Vê o que tiver que acontecer, não pode haver interrupção, deixa a coisa ir acontecendo. Já temos casos que acontece da mãe viver e a mãe morrer. E a criança viver também, a mãe e a criança viver, nos casos que os médicos disseram. Esse caso da Filipina eu não sabia, não estava sabendo. Hoje nós sabemos quanto que antigamente os Downs ficavam escondidos dentro de casa, dentro dos armários. Quantos Downs hoje nós temos com sucesso fazendo coisas, seja na parte atlética, na dança, nas conversas da televisão, a gente vê isso. Então foi o que eu falei agora há pouco. Nós somos compostos, corpo e alma. É a alma que fala, é a alma que tem inteligência, é a alma que aparece. Mas precisa do corpo para ela aparecer. O corpo, ontem eu estava nessa terapia, nós estávamos conversando justamente como uma máquina, como um carro. O carro mais bonito, uma Ferrari mais bonita. O que é importante nela? É o combustível e o motor. Tira o combustível e o motor, aquela beleza de fora da Ferrari vai servir de quê? Somos como nós. Entendeu? O corpo nosso é como uma grande Ferrari. Mas o que nos move, o que é? É a alma que nos faz realmente partir. Ter essa inteligência, ter essa vontade, ter esse desejo. Aí eu levanto um questionamento. Acho que Nilvinha vai poder responder pra gente. Pensando também no bem-estar da mãe, né? Quando mata-se um filho, quando aborta-se um filho, não morre só a criança. A mãe morre junto. Morre uma parte, sim, claro. Sempre. Então, acho que isso já encerra pra gente um pouquinho esse assunto, né? No próximo bloco, a gente vai falar sobre o homossexualismo e a visão de cada denominação a respeito desse assunto. A gente vai de música pro final do bloco. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair.